Vereador Ricardo Daneluz. Procedência, vereador Ricardo Daneluz. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos que nos acompanham aqui no nosso plenário, na nossa plateia, também pela TV Câmara, canal 16, e também através das redes sociais que nos acompanham de forma ao vivo nesse momento. Hoje eu gostaria primeiramente de agradecer ao vereador Gustavo Toigo pela cedência desse espaço. E hoje eu trago um assunto aqui de que muitas vezes a gente é cobrado por alguns posicionamentos. Então hoje eu trago aqui um posicionamento quanto à prisão do ex-presidente Lula, que devido muitas vezes à questão partidária, nós somos cobrados. Então trago aqui algumas opiniões deste vereador, algumas percepções minhas, com respeito a todos aqueles que pensam de forma contrária. Eu inicio falando nessa questão da prisão do ex-presidente Lula, com as palavras do presidente do PDT aqui de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, que deu nos últimos dias aqui. Abre aspas. Hoje temos fatos concretos. Ele foi condenado em primeira e segunda instância. Ele não foi julgado por um tribunal de políticos, foi julgado pela justiça. Então, fecho aspas e digo que concordo plenamente com o que fala o presidente do PDT aqui de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. Acho que ele foi muito sensato nas suas colocações. Também nesta Câmara de Vereadores, o vereador Rafael Bueno também já deu um posicionamento de bancada, em nome dos 4 vereadores, ele me falava anteriormente, sabendo desse assunto que eu traria, de forma que também vai de encontro ao que fala o nosso presidente Alceu Barbosa Velho. Dizer que a minha opinião quanto a esse tema é muito clara, que se prenda, que se condene a qualquer um que cometer algum crime, a qualquer um que cometer a corrupção, inclusive o Lula ou a qualquer outro. Como foram os do Mensalão, Roberto Jefferson, Genuíno e tantos outros que foram presos naquela ocasião. Como foram também Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Lula, e que assim seja com todos aqueles que vierem aí pela frente. Também de deixar algumas opiniões quanto ao que se ouve, principalmente de defensores ferrenhos do Lula, que é a questão de provas. E dizer que, na minha opinião, e pelo aquilo que eu venho acompanhando e que eu venho vendo, e que a gente tem essa percepção de todos os outros condenados, é que não existe um recibo de propina. Vai lá na casa do Lula, abre as portas, vai lá e vai achar um recibo. Recebi tantos milhões de propina da OAS, em tal construção do estádio, recebi tanto de propina. Então não existe essas provas de recibo de propina, primeiro ponto. Segunda questão, que não existe um contrato entre o corrupto e o laranja. Ele vai colocar um imóvel, ou seja lá o que for, no nome de alguma pessoa, e não vai existir nada de físico que comprove que ele teve um contrato, então, de corrupção com algum laranja. Então, eu gostaria de deixar bem claro do que penso nesses 2 pontos, e também dizer que, na minha visão, essa questão do triplex é apenas a ponta do iceberg e que vem muito mais coisas por aí do Lula e de tantos outros corruptos do Brasil. Também dizer que vários que têm o foro privilegiado estão com seus minutos contados, com as suas horas contadas, e assim que perderem o foro privilegiado, eu tenho a convicção e tenho a certeza de que a justiça brasileira fará de fato justiça e condenará muito mais pessoas. Porque muitas vezes se diz: por que não condenam aquele? Por que não condenam aquele outro? Simplesmente, muitos deles porque têm foro privilegiado, que é algo também que tem que acabar no nosso país. Esta é a minha opinião. Gostaria também de finalizar essa questão do ex-presidente Lula. Como falei no início aqui, que eu trouxe aqui a minha posição e aquilo que eu penso. Também da última novidade que tivemos ontem, que se diz respeito ao nome
Pepe de Lula Vargas como nome parlamentar que o Pepe Vargas começará a usar. Acho que foi a coisa mais ridícula que eu já vi nos últimos tempos na nossa questão política do nosso país. Uma pessoa extremamente respeitada, ex-prefeito de Caxias do Sul, aqui, que muitos anos esteve aqui como vereador, como prefeito, respeitadíssimo, se prestar a um papel desse de colocar o nome de um corrupto em meio ao seu nome como parlamentar. Então, deixar respeito a todos que pensam de forma contrária, não tenho problema nenhum em ouvir depoimentos divergentes, mas essa questão é uma questão que expõe ao ridículo a pessoa respeitadíssima que é o senhor Pepe Vargas. Então, deixando aqui bem claro essas minhas opiniões, era isso que eu tinha para falar especificamente desse assunto. Muitas vezes a gente é cobrado lá fora por algum posicionamento, muitas pessoas também viram ali na praça bandeiras do PDT em uma manifestação, e nós conversamos internamente sobre isso, e aquilo, algumas pessoas que isoladamente fizeram aquilo, mas este vereador não pensa assim, a nossa bancada aqui tenho certeza que não, e o nosso presidente reafirma que também não pensa dessa forma. Uma parte, vereador. De imediato, vereador. Vereador Daneluz, eu quero cumprimentar o senhor, cumprimentar pela sua explanação, resume tudo aquilo que a bancada do PDT já tinha falado aqui, o vereador Toigo, o vereador Ues, né, e eu já tinha me pronunciado também semana passada numa matéria do jornalista Tages, do Jornal Pioneiro, e na sequência, no outro dia, nossa surpresa é que bandeiras do PDT, algumas bandeiras, estavam naquele fiasco daquele movimento que foi taxado de fiasco pela jornalista Roseline Pós no outro dia, né, que não tinha anuência do nosso diretório municipal, não tinha do diretório estadual nem nacional, a declaração de líder bancário desse movimento realizado na Praça Dante, né? E depois, no mesmo dia, teve uma entrevista que o nosso presidente, Alceu Barbosa Velho, se manifestou. Mas, resumindo o que o senhor falou, vereador, nós, brasileiros, as brasileiras, temos a obrigação de não reeleger nenhum deputado federal que esteja com ficha suja ou que esteja sendo investigado de qualquer crime. Porque se a gente eleger ou reeleger esses deputados, nós estamos garantindo que eles nunca serão presos, nunca serão julgados, porque eles terão um foro privilegiado, né? E agora a aberração que o senhor falou aí também, que daqui a pouco vai estar todo mundo mudando até, usando o sobrenome do nosso prefeito aqui de Caxias também daqui a pouco, né? Obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael, pela sua contribuição. Muito importante também ter esse posicionamento, não só a nível desse vereador, mas como de todos que aqui estão representados pelo partido. Teria mais alguns assuntos aqui para falar. Vou falar rapidamente da questão da visita lá na Festa da Uva. O vereador Périco liderou essa questão na Comissão da Educação. Este vereador não pôde estar lá, mas estava representado pela assessora Danúbia, que pôde me passar vários pontos do que está depredado e daquilo que está abandonado lá na nossa Festa da Uva, infelizmente. Questão do Museu Zambelli, do antigo presépio de Rolhas, que veio lá de Anarrec, seria vendido para Gramado, esse presépio de Rolhas, através de uma grande articulação na época do prefeito Alceu Barbosa Velho, do Paulo Balardim, ex-presidente da Codeca, conseguiram trazer aos pavilhões da Festa da Uva e foi montado ali uma bela estrutura com o presépio de Rolhas, que se transformou na cidade de Rolhas. Temos o Som e Luz, que ontem aqui, a gente ouviu aqui também, que por um valor de R$100 mil de cabeamentos, às vezes a gente percebe, e pelo menos eu penso isso, que algumas questões não são consertadas, na verdade não pelo custo e nem pela questão de propriamente de se realizar aquela obra ou aquela benfeitoria, mas sim pelo medo e pela falta de gestão da aplicação desse local, como é, por exemplo, o Som e Luz, que poderia ser explorado pela Festa da Uva, por uma empresa terceirizada, por algumas agências, seja lá de que forma. Mas a única questão inadmissível é ficar lá parado. As réplicas também, já para ir encerrando, senhor presidente,
no início do ano passado, foram retiradas pessoas e empresas de lá, se dizendo que tinha um grande planejamento para a questão das réplicas lá em Caxias, nos pavilhões da Festa da Uva. Concordamos plenamente e achamos que deve-se ser feito algo, mas aí já passa quase 1 ano e meio e nada foi feito nessa questão. Então a gente vai acabando desacreditando. Para encerrar, senhor presidente, que é lamentável, então pedimos para que seja revista essas questões e para que seja de fato colocada uma alta gestão na Festa da Uva que ela está precisando. Muito obrigado, senhor presidente, era isso.